Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre este livro sensacional do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E eu tenho aqui essa versão muito linda da Thomas Nelson, como vocês podem ver. Olha que belezura, não é? Tem todo aqui, né, um relevo, que coisa bonitinha, os arabescos, coisa muito bonita. Essa divisão aqui, não é? E todos os livros dessa coleção seguem esse padrãozinho, não é? Cores vivas, bem, né? Uma cor bem bonita mesmo, é um mostarda aqui nas laterais. Muito bonita mesmo essa edição. Gente, e Lewis é, assim, um gênio, né? É um livro muito peculiar, porque, assim, alguns podem amar, gostar, né, da leitura, da narrativa, outros podem odiar, podem achar meio bizarro, meio estranho, né, a leitura, porque, na verdade, aqui nós temos um demônio falando, não é? É um demônio passando conselhos ao seu jovem aprendiz, como ele pode ter sucesso em tentar o seu, que eles chamam de paciente, não é? Então tem ali uma pessoa a qual esse demônio menos experiente, que se chama Vermilindo, este demônio está tendo dificuldades, né, em levar, digamos assim, o seu paciente para o mau caminho, e ele já fez de tudo que ele podia, tentou de todas as formas, literalmente, né, afastar esse paciente dos caminhos de Deus. E este demônio mais experiente, então, que é o mal danado, ele vai então mandar cartas para o seu sobrinho, né? É sobrinho dele, esse demônio é sobrinho dele, que é o Vermilindo. Então é isso, o livro são exatamente isso, cartas, né, desse demônio, deste mal danado, para o seu sobrinho Vermilindo, instruindo ele quais seriam as melhores maneiras, não é, de ele ter sucesso em tentar o seu paciente. Essa é a premissa e é uma coisa muito doida. É óbvio, né, gente? É o Lewis sendo Lewis, né? Esse jeito dele, né? Que viaja, né? Uma forma super criativa e leve ao mesmo tempo de passar verdades, coisas sérias, não é? Que de fato acontece, embora não seja dessa forma aqui, mas assim, ele tem uma maneira muito, muito leve em transmitir coisas sérias e pesadas. Eu percebo isso é muito bom, principalmente assim, quando ele deixa né, essa questão da fantasia mesmo, essa questão quando ele toma essas, digamos, liberdades, essas licenças, né, criativas, essa licença para poder realmente desenvolver um texto. E aqui, então, ele vai abusar dessa liberdade que ele tem, vai criar uns personagens, vai criar este demônio que é o mal danado e esse seu aprendiz, né? E como nisso tudo, não é? A gente meio que aprende quais são as técnicas que o diabo usa para nos distrair, para nos seduzir, para nos afastar de Deus. É isso que, de uma forma muito, até mesmo irônica, não é? Nós vamos aprendendo, nós vamos lendo e tomando conhecimento, não é? de uma realidade espiritual que realmente existe, essa realidade espiritual, né? Demônios nos tentando o tempo todo, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, então diariamente nós estamos sendo tentados, nós estamos sendo provados, e esse é o objetivo realmente do inimigo, né? E aqui nós vamos ter isso de uma forma assim muito legal, muito irônica, muito leve, eu diria até descontraída mesmo, né? É uma forma dele ironizar, né? Tirar sarro mesmo dessa situação dos demônios, porque quando o crente está preparado realmente, né? Nós realmente desprezamos, zombamos mesmo do inimigo, porque ele de fato não tem poder nenhum, né, sobre as nossas vidas. Então eu fiz até uma colinha aqui, porque, né, são várias dicas, e uma das dicas que o mal danado vai dar para o seu sobrinho é procure colocar distrações, todo tipo de distração, tudo
que possa distrair, tudo que venha lá fora, enquanto ele estiver orando, que alguma coisa o distraia, seja um barulho, seja qualquer coisa, distraia o seu paciente, não é? Coloque nele um senso de razão, ele tem que ser um ser muito racional, ele tem que ver para crer, ele tem que entender, sendo que a fé a gente não entende, não é uma coisa racional, não é uma coisa palpável, a fé a gente não entende, Deus a gente não entende, não vai entender, é uma coisa que a gente sente, que a gente vive. Então coloque tudo isso no coração dele, e mais, né? Aí tem um momento em que esse paciente, né, vai se converter, vai começar a ir para a igreja, e o menino vai ficar preocupado, mas o mal danado vai mandar uma carta dizendo assim: não se preocupe se o seu paciente está indo à igreja. Veja bem, pode ser que isso não dê em nada, pode ser que a própria igreja dê um jeito nele. Olha que interessante. Porque ele vai entrar nessa igreja, ele vai encontrar na frente dele a vizinha fofoqueira, do outro lado o cara que fuma, que xinga, que bate na mulher, do outro lado ele pode encontrar, sabe, tipo assim, aquela pessoa que é falsa, que é, enfim, que é um mau patrão, não é? Que é falsário, que, enfim, que é mau caráter, e essa coisa toda. Então a própria igreja pode dar um fim nisso. Então ele pode chegar na igreja, ele pode encontrar pessoas desagradáveis, ele pode encontrar ali sermões vazios que não vão falar nada ao coração dele, ele pode chegar lá nessa igreja, enfim, vendo tantas coisas, que ele mesmo, né, a própria igreja, né, pode ser responsável também pelo afastamento dele de Deus. Olha que interessante, né? A própria igreja pode. Os escândalos que ele pode ver na igreja, a falsidade entre os irmãos, enfim, todas essas coisas, a própria igreja pode ser capaz de afastá-lo. Então, fique tranquilo, né? E aí, o que ele pode descobrir também dentro da própria igreja? Que não é só pelo fato de ele ser crente que a vida dele vai ser uma maravilha, não é só porque ele agora se converteu que ele vai ter sempre lá o seu empreguinho garantido, dinheiro e tal, e não é só porque ele agora é crente que ele vai ter uma saúde impecável, não é só porque ele é crente que nada de mal vai acontecer com ele, que ele nunca vai ficar doente. A hora que ele descobrir isso, meu amigo, ele pode também pular fora, entendeu? Então não se preocupe, porque a própria igreja pode dar um fim nele. Assim como, e ele pode entender que assim também como no começo de um casamento, né, tudo são flores, tudo é amor e tal, mas aí quando você vê o dia a dia, as contas para pagar, as responsabilidades, tanta coisa para fazer, aí o bicho pega, né, quando você tá ali no dia a dia com a pessoa, enfim, ele pode um dia descobrir também que a igreja não era isso que ele pensava, que os crentes que ele idealizava, né, também podem ser falhos, aliás, são, não é? Falhos, enfim, a hora que ele descobrir isso, já era. Coloque intrigas familiares, né? Falta de foco nas orações, enfim, tanta coisa. Ataque ele na espiritualidade, no sentido de que ele agora vai se achar melhor, porque agora ele é crente, porque agora ele tem uma visão diferente do mundo. Faça ele olhar para a mãe dele agora, a mãe dele, a velha lá que não é crente, faça ele olhar para ela com superioridade, tipo, eu agora estou num nível superior, eu sou crente e eu quero que ela seja também, mas sabe, nessa questão da soberba, eu sou, né, eu agora aceitei Jesus e tal, e eu sou o bom, não é? E mãe, você que não aceitou Jesus, você infelizmente é inferior, e eu não quero que, né, que você seja uma pessoa inferior a mim, sabe, esse tipo de coisa, tentando convencer a pessoa, sim, falar do evangelho, mas não de uma forma saudável, entende? Que acaba afastando a pessoa até ainda mais. Aí ele diz assim, coloque, faça com que, veja bem, coloque intrigas entre ele e a mãe dele, porque a mãe dele, a partir do momento em que ele se converter, ela não vai gostar, vai achar que ele está uma pessoa diferente e ela não vai gostar do que ela vai ver. E ele, por outro lado, coloque uma intriga no coraçãozinho dele. Veja bem, olha só,
invente coisas. Olha só o que ele fala. Quando dois seres humanos vivem juntos por muitos anos, é comum que cada um adquira tons de voz e expressões faciais que são quase insuportavelmente irritantes para o outro. Explore bem isso. Faça-o ficar prestando atenção nas sobrancelhas erguidas da mãe, que ele aprendeu a detestar na infância, e faça com que ele fique refletindo sobre o quanto isso aborrece. Faça-o partir do pressuposto que ela sabe o quanto isso é irritante, veja bem, e que ela o faz para irritá-lo, que ela faz isso de propósito, veja bem. Começa a colocar intrigas no coração dele e dela, e ela deve ser encorajada a fazer o mesmo com ele, e assim eles devem brigar e sair das brigas, de cada uma dessas brigas, cada um pensando que está com a razão, de que é o correto, não é? Então, é muito, muito interessante esse ponto de vista. Então, por aí vai, né? Muitas coisas o diabo vai fazer. Tire o foco das orações. Por exemplo, eu sei que ele vai orar pela mãe dele. Eu sei que ele vai orar para que a mãe dele se converta. Eu sei que ele vai orar por muitos motivos, mas olha só, é impossível evitar que ele ore pela mãe, mas temos meios de tornar essas orações inócuas. Certifique-se de que elas sejam sempre muito espirituais e que ele sempre se preocupe com o estado da alma da mãe e nunca com o reumatismo dela, né? Para você ver. É muito curioso. E por aí vai. Então, coloque intrigas, coloque todo tipo de coisa. Coloque imagens na cabeça dele, né, durante a oração. Faça ele não entender o quanto a oração é importante, o quanto a postura na oração é importante, né, que ele não deve orar de qualquer jeito, uma postura, ou de joelho, o quanto é importante, o quanto até fisicamente a postura na oração é importante, né? Faça com que ele não descubra isso, né? Até mesmo fisicamente você tem que ter uma postura, você tem que estar ou ajoelhado ou em pé, não é? Mas você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo e não de qualquer forma. Coloque imagens né, na cabeça dele quando ele estiver orando, medos, aflições e tudo mais. E aí eu me lembro de uma fala da Amy Carmichael, uma missionária lá da Índia. Gente, eu amo essa mulher. Sim, sou fã da Amy Carmichael. E ela teve uma história de vida incrível, né? Ela lutou ali pelas crianças na Índia e nunca se casou, a vida dela foi difícil, foi conturbada, ela teve que fazer muitas coisas sozinha, lutar contra muitas coisas sozinha, contra crentes, pessoas mesmo, crentes, só que não estavam muito ali apoiando aquilo que ela queria fazer. E ela diz em um momento que toda vez que ela ia orar, ela tinha um foco, aquilo que ela queria fazer, ela não iria desistir, ela não iria voltar para casa, mesmo sem apoio, mesmo sem dinheiro, mesmo sem nada. E ela disse que enquanto ela orava, o diabo colocava imagens na cabeça dela. Ela, como nunca foi casada, mas o diabo colocava imagens na cabeça dela. Ela, do futuro, ele projetava o futuro. Ela sozinha, sem ninguém, sem marido, sem um filho que ela queria, era o sonho dela, sem ter um filho. Imagens dela velha, sozinha, sem ninguém para cuidar dela. Ela via essas imagens perturbadoras do futuro. E cada vez que ela sentia isso, que ela via essas imagens projetadas, ela orava, ela repreendia imediatamente, porque ela disse que ela tinha que ser muito firme para acreditar que o Deus que ela servia iria sustentá-la até o fim, não iria permitir que ela, ficasse sozinha, passasse por algum problema, alguma dificuldade no seu futuro, e que Deus supriria todas as suas necessidades físicas, espirituais, inclusive e emocionais. Ela não precisava disso, então ela parou de ter medo dessas visões do futuro. Então, é mais ou menos isso aqui que o diabo fazia. Coloque nele uma identificação política, não é? Digamos assim, coloque ele em grupinhos, em grupo do grupo, não é? Coloque nele alguma identificação, sabe? Tipo, uns são de Paulo, outros são de Silas e por aí vai. Crie contendas, né? Eu sou calvinista, eu sou não sei o quê, para que, né, possa haver divisão. E quanto mais dividido for, melhor, né? Veja, não deixe com que ele fique feliz, né, nas provações. Uma provação que tem
nesse período, nessa história aqui, vai ocorrer durante a guerra, né? E o verme lindo vai ficar feliz. Olha, é guerra, então o cara tá desesperado. Isso é bom. Mas aí, né, o tio dele vai dizer, pode ser bom, mas nem sempre é bom. Por quê? Porque nós sabemos que Deus, né, ele usa muitas vezes a aprovação para nos aproximar dele. Pessoas crentes usam a aprovação, os momentos difíceis, elas entendem isso como uma forma, como uma oportunidade de se aproximar ainda mais de Deus. Olha que interessante. Então, não conte muito com isso, não fique muito alegre por conta da guerra, né? Porque a guerra vai causar desespero, vai causar alguma coisa ruim, né, no coração dele, enfim. Não fique muito satisfeito com isso, não é? Isso, às vezes, a aprovação é plano de Deus. Eu acho que eu tenho escrito aqui. É aí que entram os períodos de baixa, né? Ele vai chamar esse período de baixa, a guerra, as dificuldades. Né? Enquanto ele estiver para baixo, né, nesses períodos de baixa, você já deve ter se perguntado muitas vezes por que o inimigo não utiliza os seus poderes para estar sensivelmente presente nas almas humanas. E em qualquer nível, sempre que desejar. Né? Mas agora que você vê que o irresistível e o incontestável são duas armas que a própria natureza de seu desígnio o impede de usar. Então aí ele vai dizer, olha, aí ele vai dizer, para nós os humanos são comida, né? Mas para Deus ele se importa com cada um deles e ele quer tornar aqui criaturas cujas vidas, numa escala em miniatura, serão qualitativamente como a sua. Não porque eles a tenham absorvido, mas porque elas desejam se conformar de livre e espontânea vontade a ele, a Deus, né? Nós desejamos sugar, ele deseja retribuir. Nós somos vazios e queremos ser preenchidos. Ele é pleno e por isso transborda. O objetivo de nossa guerra é um mundo em que o nosso Pai, nas profundezas, tem absorvido todos os outros seres em si. Já o inimigo deseja um mundo cheio de seres unidos a ele, mas que ainda assim continuem sendo distintos, né? Ou seja, Deus molda os seus filhos através, né, dos problemas, dos perigos, mesmo das dificuldades, e Deus quer que os seus filhos se acheguem a ele espontaneamente, né? Aí ele vai tentar na sexualidade. Olha só, o ataque terá uma chance maior de sucesso quando todo o mundo interior de uma pessoa estiver sombrio, frio e vazio. E deve-se notar também que a sexualidade de quem atravessa períodos de baixa é sutilmente diferente daquela pessoa que está no pico, com menos chance de levar ao fenômeno água com açúcar, que os humanos chamam de estar apaixonado. Então ele vai dizer, né, existe o prazer que é uma coisa normal e satisfatória, é o que o diabo vai dizer aqui, que Deus criou todas as coisas de uma forma boa, pura, e que eles têm que deturpar isso sempre que for possível, né? E aí ele vai dizer que foi Deus que criou os prazeres. Olha só, todas as nossas pesquisas até aqui não nos permitiram produzir sequer um deles. Ou seja, o diabo usa o prazer que o próprio Deus criou e o deturpa, porque o diabo não é criativo, não tem realmente muita criatividade, não. E aí ele vai dizer, olha só quantas coisas. Além disso, né, além de tentar nos prazeres, coloque ele um senso de espiritualidade, mas assim, que ele vá à igreja e não se encaixe em nenhuma. Quando ele chegar em uma igreja, ele vai achar, isso aqui não tá muito bom, esse pastor não é muito bom, esse pastor fala demais, ou então fala pouco. Podia ser uma igreja maior, podia ser uma igreja que tivesse mais jovens, ou podia ser uma igreja que tivesse um louvor melhor. E aí ele vai ficar pulando de igreja em igreja e não vai acabar se adaptando a nenhuma. Então coloque uma inquietação no coração dele para que isso aconteça. É uma das formas. Uma outra forma de você tentar lá na sexualidade e no casamento. Então olha só, né, a deturpação da sexualidade, né? Atualmente estamos no rumo inverso. A era do jazz sucedeu à era da valsa. E agora ensinamos homens a gostarem de mulheres cujos corpos são poucos distinguíveis daquele que os meninos possuem. Veja bem, olha quando que o Lewis escreveu isso, né? E olha hoje como não é atual.
Uma vez que esse tipo de beleza é ainda mais transitório que os demais, só assim agravamos o horror feminino crônico de envelhecer, com muitos resultados excelentes, deixando as mulheres menos desejosas e menos capazes de ter filhos. E isso não é tudo. Nós fomos engenhosos para aumentar a permissividade da sociedade para a representação do nu explícito, não no real, na arte e na sua exibição nos palcos ou nas praias. Claro que tudo não passa de uma farsa. Figuras da arte popular são desenhadas de uma forma falsa. As verdadeiras mulheres em trajes de banho ou em roupas colantes estão, na realidade, exprimidas e modeladas para parecerem mais firmes e esbeltas e mais infantilizadas do que permite a natureza de uma mulher adulta. O que ele quer dizer com isso? A sexualidade, a sensualidade do mundo, a pornografia, essas besteiras que a gente pode ver transportando para os nossos dias, né? Essa exposição dos corpos das mulheres, muitas vezes irreais, e são mesmo, né? Porque o que tem lá de botox e de todo tipo de coisa, e de silicone e não sei o que, e as coisas que as mulheres fazem na TV. O que acontece? O homem, né, quer aquilo, e aquilo não é igual, aquilo não é real, não é a verdade, não é a realidade, e ele se frustra. É bem isso mesmo aqui que Lewis está querendo dizer nessa questão. Mulheres que umas não estão nem aí, odeiam o homem, né, que são né, essas feministas aí, possuem corpos comuns de meninos, né? É o que mais a gente vê hoje. Eu me admiro em ver gente chamando aí... Não, eu vou falar, né? Eu me admiro em ver a gente chamando aí o Tami Miranda de lindo, não é? E Pablo Vittar de gostosa, e por aí vai. Eu digo, meu Deus, onde vamos parar? É bem isso que o Luiz está querendo dizer aqui. E por aí vai, né? Então, são uma das formas em que o inimigo usa mesmo para nos tentar. Faça ele reclamar da vida, de algo até mesmo legítimo que o foi negado a ele, né? Por exemplo, tem pessoas que não têm filhos e elas têm desejo legítimo de ter um filho, elas querem, e isso é um desejo que foi negado. Ela vai fazer o quê? Vai dizer, Deus não me ama, porque né? Não permitiu, e aí? Né? Coloque essas coisas, né? É um exemplo, então coloque essas coisas, até mesmo desejos legítimos, coisas legítimas que não foram atendidas, coloque isso no coração dele para que ele crie amargura e se afaste de Deus com o decorrer do tempo. Orgulho, coloque nele orgulho de ser crente, até mesmo com relação aos amigos dele que não são crentes, né, os amigos descrentes, que ele olhe para eles também, né, assim, com orgulho por cima, né, se achando sempre superior, até mesmo aos seus próprios amigos. E por aí vai. Então, são uma série de conselhos, e sei que no final vai haver aí um grande evento, né? Porque na verdade isso aqui é uma escola, né? Ele é um jovem aprendiz, ele vem de uma escola mesmo, uma escola de demônios ali, de tentadores, né? E vai haver realmente ali a colação de grau, vai haver, né, no final do ano ali, do ano letivo, um grande brinde, que é tudo de bom, gente, é impressionante, né? E vocês têm que ler, realmente é um livro muito bom, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, procurem ler, é interessante, mas leiam assim com a mente aberta, sabe? Não, né? Porque causa um pouco de estranheza realmente, mas é muito legal. E esse é só o mesmo jeito de C.S. Lewis de ser, de contar uma história, de mostrar alguma verdade, e a gente pode aprender muitas coisas, sim, de uma forma bem legal, de uma forma bem leve, bem descontraída, debochada até, eu diria. E vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. E fica aí a nossa dica, e até a próxima.